Tá chegando a hora, o Cruzeirão, hein? O Cruzeiro pra se preparar pro jogo da Sul-Americana, Diniz. Mais um jogo sem vitória. No fim de semana o Cruzeiro perdeu para o Atlético Paranaense 3-0 lá em Curitiba. E um detalhe que tá repercutindo no mundo: a expulsão mais rápida da história do Campeonato Brasileiro. O atacante Rafa Silva expulso com apenas 3 segundos de jogo. 3 segundos de jogo, Cruzeiro já ficando com um homem a menos. E aí, Rafa Silva foi punido, o Rafa Silva vai com a delegação pra Argentina, ele voltou pra Belo Horizonte. Qual a situação de momento no Cruzeiro? Quem conta tudo pra gente aqui no Rádio Esportes é o Emerson Pansieri. Bom dia, chega mais, Pansi! Chego sim, Thiago, um abraço pra você, ótimo dia também pro Simões, todo mundo que nos acompanha, a Nath Fiuza, todo mundo ligado no Rádio Esportes da Itatiaia. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro, e tem apostas grátis toda semana. O Cruzeiro, que já está desde ontem à noite em Buenos Aires, o time chegou ontem em Buenos Aires, foi naquele voo fretado que saiu de Curitiba rumo ao país vizinho. A equipe que hoje vai fazer inclusive uma atividade no CT do Defensa e Justiça. Cruzeiro que está no Sheraton Greenville, a equipe concentrada na Argentina. Então faz uma atividade hoje à tarde, faz uma atividade amanhã à tarde também, e aí fecha a preparação para esse duelo de quarta-feira lá contra o Lanús. Estaremos com certeza também nessa, vamos embarcar nesta terça-feira para acompanhar tudo do Cruzeiro em loco e também fazer essa cobertura com o nosso tatiaesporte.com.br com o nosso Guilherme Pio. Ô, Thiago, sobre essa questão que você levantou do Rafa Silva, ele viajou sim, né? Ele viajou com a delegação do time estrelado. Óbvio, né, que eles avaliaram, buscaram entender o que aconteceu. Eu sei que existiu também um pedido por parte dos companheiros, dos jogadores, para que o Rafa Silva viajasse. Ele pediu desculpas, inclusive, né? Fez um post na rede social pedindo desculpas, se retratando, pediu desculpas ao grupo, à torcida, que de fato não tem a menor explicação, né? O lance é muito impressionante. 3 segundos. Primeiro ele tenta. Um jogador a cotovelada não pega, ele vai no segundo e acerta a cotovelada. Quer dizer, um lance absolutamente irracional. Eu não consigo ver explicação. E não me vem com o papo, é aposta, é bet. Aposta, as casas de aposta, até para o ouvinte entender, né? Parar com essa cisma, essa teoria da conspiração. Quem mais tem interesse no jogo limpo é a casa de aposta, porque o prejuízo é dela. Se tivesse feito uma aposta que vai pagar lá 200, 300, 400, R$1 milhão que fosse, quem paga é a casa de aposta. Então vamos diminuir essa teoria da conspiração. Agora, que alguma coisa de errado aconteceu, né, parceiro? Ele colocou: quero me desculpar com toda a torcida, meus companheiros e ao staff que me acompanha pelo ocorrido, sei que errei e acabei comprometendo o time, estava muito feliz com a oportunidade de voltar aos gramados e com a grande vontade de ajudar. No entanto, acabei me excedendo. Peço desculpas mais uma vez. Vou trabalhar para reconquistar a confiança de todos. Então, Thiago, foram as palavras do Rafa Silva, né? Deixando claro que são as palavras do Rafa Silva. A informação que eu tenho é que existiu um pedido por parte dos jogadores que ele acompanhasse a equipe e não voltasse, por exemplo, a Belo Horizonte. Multado ele foi. Vai ser uma multa dentro também do que, como disse o Alexandre Matos, do que a lei permite, porque muita gente fica falando, não tem que pagar o jogador. Não, gente, calma, tem uma lei, né, por trás de qualquer coisa. Mas, e outra coisa, Thiago, ficou muito tempo fora. E o que eu sei também é que existe um acompanhamento psicológico dos atletas na Toca da Raposa, especialmente esses que estão há muito tempo sem jogar, né, porque de alguma maneira o cara fica chateado, né, o atleta fica triste com essa situação, não tá ali nos jogos, não tá naquele clima, é um ambiente mais difícil, diferente, o departamento médico, toda essa questão. Eu sei que existia também um acompanhamento com o atleta. Agora, o que de fato passou na cabeça do jogador é muito estranho tudo que aconteceu. Deixa eu trazer os comentaristas pra roda. Também me estranha o fato de o Alexandre Matos dar aquela entrevista no pós-jogo e ele estar, no caso o Rafa Silva, integrado ao elenco na viagem à Argentina. Quero debater com os comentaristas da Itatiaia, mas se estamos falando de Cruzeiro no Rádio Esportes, temos que falar de Betfair, né? Betfair é a parceira oficial do Cruzeirão. O Cruzeiro tem uma parceira oficial, casa de apostas, que é a Betfair. Você acha que vai ter esquema, gente? Tá esperando o quê pra se juntar a esse time? Vem pro jogo, hein? Vem com a Betfair pra maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade, termos e condições se aplicam. O Alexandre Simões, eu
tenho convicção de que não foi esquema de aposta, o cara não vai colocar a carreira dele em risco num lance tão bizarro como aquele. Mas eu não consegui encontrar uma explicação racional para aquilo que fez o Rafa Silva. E lembrando, tá? A Itatiaia estava lá com o nosso Fabrício Calazans, todos os jogadores evitaram dar entrevistas, né? Não tivemos um relato de nenhum jogador, inclusive do próprio Rafa Silva. O relato que aconteceu foi o que o Pansieri acabou de ler, pronunciamento que ele fez na sua rede social, o Rafa Silva. Então lá no estádio ninguém falou. Lá nós ouvimos o Diniz e ouvimos o Alexandre Matos, e todos os dois incrédulos naquilo que havia acontecido. Bom dia, Simões. Bom dia, Thiago. Bom dia, Pansieri, quem acompanha a gente. Olha, tem algo acontecendo no Cruzeiro, Thiago. Opa. Não, com certeza tem. Né? Mas algo que, tipo, o jogador querendo derrubar o técnico? Não, eu não sei o que, mas na quarta-feira a postura do time foi muito estranha. Um jogo decisivo, né? Com o Mineirão com 60 mil pessoas, com um torcedor muito disposto a empurrar e o Cruzeiro com uma atuação completamente apática. Aí no jogo seguinte, por mais que fosse uma formação reserva, né, o Pansieri? Só o Romero, né? Só mais que não tinha jogado quarta, porque estava suspenso, né? Sim. Senão até ele também ia, né, Simão? A expectativa é que se tivesse uma resposta, e a resposta foi uma expulsão com o quê? 3 segundos, 4 segundos? 3. Do Rafa Silva, tá? Aí a gente vê todo esse cenário, e eu não tô dizendo que tá certo ou que tá errado, que é assim ou que não é, mas a gente precisa ter a noção de tudo o que cerca o momento do Cruzeiro. O Diniz não é um treinador de relação fácil com o jogador, não é. Não cara, é. Ele dá cada esporro nos caras na beirada do campo, assim, publicamente, né? E as pessoas aceitam isso de formas diferentes. Um dia foi do Zé Ivaldo, no último jogo lá no Mineirão, ele deu no Barreal. No Barreal. O Diniz chegou a ficar roxo, de tanto xingar. E a gente não sabe como são os treinos, entendeu? E como que o grupo absorve isso. Até porque lideranças importantes do grupo, isso, não, é igrejinha. Não é isso, gente. Mas a gente não pode negar que Lucas Silva e Ramiro, por exemplo, são lideranças importantes nesse grupo do Cruzeiro. E foram escanteados, né? E o Lucas Silva era o capitão. E eu nem acho que o Lucas Silva tem que ser titular, não é isso, tá? Mas eu digo de relação. E uma coisa me chamou muita atenção, ô Thiago, nesse ponto, que foi o seguinte: vocês se recordam quando o Matheus Pereira veio aqui à rádio? Ele não participou de um bastidores aqui ao vivo, presencial? Sim. Recentemente? O Matheus Pereira? Sim. Uma coisa que chamou muita atenção pra mim, sabe o que foi? O Matheus Pereira veio no bastidores. E tá aí, tá gravado, tá no YouTube. E disse o seguinte: não, Seabra no início, ele dava uns treinos muito longos, eu tava achando que a gente era menino da base, os treinos dele eram muito exagerados, era muito tempo, era 3 horas de treino, de não sei o que lá. E o Alexandre Matos foi na entrevista coletiva destacar justamente que os treinos do Diniz duram 2 horas e meia, 3 horas. O Matheus Pereira disse que um problema do Seabra no início é que ele achava que os jogadores eram da base, que base é que tem treino longo. Né? No time principal, a coisa é um pouco diferente, talvez mais cadenciada, e que aconteceu a adaptação. Disse ou não disse, Pansieri? Disse. Agora, tá gravado, né? Tá gravado. Tá gravado. Agora, ele falou mesmo que era até uma coisa que os atletas ficavam olhando um pro outro assim, nossa, tá exagerado, tá muito. Tá muito, professor. Tá. Agora, a gente tá tendo... O Pansieri já destacava isso aqui, né? Dos treinos longos do Diniz, e o próprio Alexandre Matos disse que... E aí, você entendeu, Thiago, o que eu tô dizendo? É essa coisa do ambiente de trabalho. Não tô dizendo que jogador quer derrubar treinador, que treinador tem que sair, não é nada disso. Mas quando a gente começa a pegar os pontos, alguma coisa está acontecendo no Cruzeiro. Deixa eu trazer a Nath Fiuza para ela também trazer o seu diagnóstico, comentarista do Rádio Esportes. Primeiro sobre a situação do Rafa Silva. O Cruzeiro age corretamente em mantê-lo no elenco nessa ida para a Argentina, e também sobre o momento, esse estado do Cruzeiro. O torcedor está muito preocupado. Diniz ainda não venceu comandando a equipe celeste. Nath Fiuza, bom dia. Bom dia, Thiago. Um abraço a você aqui nos acompanha no Rádio Esportes, Simões também, Pansieri. Eu acho que o primeiro ponto, Thiago, é não terceirizar a responsabilidade do Rafa Silva. O ato dele é de completa irresponsabilidade. No momento em que vi o lance, fiquei com a impressão assim, ele ficou tanto tempo sem jogar, será que ele esqueceu, se perdeu ali, num momento de muita euforia, de muita vontade, mas assim, completa irresponsabilidade. Acho que a punição é correta, mas por outro lado, entendo o Cruzeiro no sentido de mantê-lo
apelo no grupo pelo momento que o time vive. Se o Cruzeiro estivesse aí respaldado por vitórias, com uma vantagem construída na Copa Sul-Americana, talvez até fosse o ideal afastar o Rafa Silva para que ele não viajasse. Mas acho que afastá-lo seria mais um problema que o Cruzeiro teria que lidar. Mais um ruído num grupo que já está aí com problemas, que a gente não tem conseguido entender muito bem até que ponto é o relacionamento saudável dos atletas para com o treinador, até que ponto esse elenco não se sentiu fragilizado também com a saída, a troca do Seabra. Então seria mais um problema. O jogador, a gente sabe, tem aquele corporativismo, né? Aí tira o cara. Enfim, acho que o Cruzeiro agiu de forma a minimizar os danos. Puniu da forma como ele mais vai sentir, eu acredito que do ponto de vista financeiro, mas não dá para terceirizar, independentemente de qualquer coisa que esteja acontecendo no vestiário, com o Fernando Diniz ou com outros atletas, o jogador não pode entrar em campo e fazer o que ele fez. Ele comprometeu todo o jogo do Cruzeiro, ele jogou no ralo qualquer possibilidade que o Cruzeiro tinha de fazer um jogo minimamente competitivo lá no Sul, como acabou de fato não conseguindo fazer e tomou 3-0. Agora, o Rafa Silva não é nem de longe a solução do Cruzeiro, nem no Campeonato Brasileiro, nem na Copa Sul-Americana. Então, de verdade, se não for relacionado para o jogo, por causa de um complemento dessa punição, apesar de ter viajado, acho que faz pouquíssimo efeito, porque se o Cruzeiro tiver que classificar na Argentina, como acredito que possa classificar, não vai passar pelo Rafa Silva, porque em termos de qualidade, ele nem agrega tanto assim e ainda completamente sem ritmo de jogo, desperdiçou uma oportunidade que teve no último final de semana. Que tem alguma coisa estranha nesse Cruzeiro, que não é mais o mesmo ambiente saudável e competitivo de um tempo atrás. Você falou da entrevista do Matheus Pereira, teve a entrevista do Cássio, também ao Bastidores, eu estava presente, rasgou elogios ao Fernando Seabra, falou que ele era o principal responsável por tudo que o Cruzeiro estava passando, a sinergia entre ele e o elenco. Se tudo isso se quebrou no momento mais importante da temporada. Agora é focar no que dá para fazer dentro do campo e a tranquilidade só vai vir com a classificação na quarta-feira. Boa, Nath Fiuza. E quem é o atacante coringa no time do Cruzeiro que pode aparecer nesse jogo decisivo de quarta-feira, Pansieri? Ele não foi relacionado para o confronto contra a equipe, né? Esse último jogo contra o Atlético Paranaense. É o Lautaro Dias. O Lautaro Dias pode aparecer novamente na equipe do Cruzeiro. Hoje vai ser avaliado também lá na Argentina, né? Como vai ser esse comportamento dele no treino amanhã, e pode ser uma peça importante para o técnico Fernando Diniz para esse jogo de quarta-feira no La Fortaleza. Falei em nome de Betfair, Thiago. Valeu, Pansieri.